A grande discussão continua. Os veículos elétricos não poluem, mas a eletricidade que os alimenta, sim. Alguns até dizem que polui mais do que um carro a gasolina ou gasóleo. Mas se vamos ver para lá do veículo elétrico a energia que o alimenta, não deveríamos fazer o mesmo para o veículo a combustão? Então o que é necessário para produzir o combustível que alimenta o seu carro todos os dias? Tanto a gasolina como o gasóleo têm origem no petróleo, que se encontra em média 1800 metros abaixo da superfície da Terra. Uma grande quantidade de petróleo é extraída usando o que chamamos de bomba de vareta. Estas bombas não funcionam sozinhas. Na maioria dos casos, usam eletricidade, e o seu funcionamento requer em média quase 10.000 kWh de eletricidade todos os meses. Para ter uma ideia, isto é suficiente para que um Tesla Model 3 percorra mais de 65.500 km, mais de 100 viagens entre Faro e Viana do Castelo. Nos Estados Unidos, existem cerca de 435 mil poços de petróleo que usam estas bombas. Somando tudo, a estimativa de consumo elétrico destes poços é de mais de 4.300 gigawatts por mês. Isso é muita eletricidade. E apenas para extrair o petróleo do chão. Em Portugal, se usássemos essa eletricidade para alimentar diretamente veículos elétricos, seria o suficiente para cobrir as necessidades de carregamento de mais de 20 milhões de veículos elétricos durante um mês. E isto são apenas poços de petróleo nos Estados Unidos em terra. O que se passa com a extração em alto mar? A forma mais comum de alimentar uma plataforma de petróleo em alto mar é com gerador a diesel. O típico gerador numa plataforma de petróleo usa entre 20 e 30 toneladas de diesel por dia. O equivalente elétrico disto corresponde a 300 mil kWh. Existem cerca de 1470 plataformas de petróleo em alto mar no mundo, que usam mais de 13 mil milhões de kWh de energia por mês. Combinado, todo este gasto energético só para extrair o petróleo do Sol seria, em Portugal, suficiente para o consumo energético de mais de 80 milhões de veículos elétricos. E ainda só vamos na energia usada para extrair o petróleo do Sol nos Estados Unidos e em alto mar. Ou seja, o combustível não polui apenas quando o queimamos nos nossos veículos. Estamos também a usar uma enorme quantidade de eletricidade apenas para retirar do solo o petróleo que dá origem a esse mesmo combustível. Se juntarmos as emissões do tubo de escape com as emissões geradas para extrair petróleo, não é uma imagem bonita. Extrair petróleo do solo não é uma atividade limpa e segura. Milhões de litros são derramados no oceano todos os anos, com enormes consequências para a fauna e flora que os habitam. Mas ainda há mais, muito mais. Depois de extraído, o petróleo precisa de ser transportado. A maioria do petróleo viaja por oleodutos. Existem mais de 542 mil quilómetros de oleodutos no mundo, que transportam a maior parte dos 100 milhões de barris de petróleo que consumimos diariamente. Esses oleodutos usam estações de bombeamento que, adivinhem, sim, necessitam de energia para funcionar, ou seja, mais consumo de energia. O petróleo também é transportado por navios. As emissões em alto mar não são reguladas, por isso os navios usam o combustível mais barato e mais sujo para reduzir os custos de operação, tornando-os numa das maiores fontes de poluição do planeta. O transporte marítimo é responsável por 1.000 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, e os petroleiros são responsáveis por 10% desse valor. Estes petroleiros poluem tanto que muitos países não permitem que operem perto das suas linhas de costa e, por isso, são rebocados para um porto onde o petróleo é depois transferido para uma refinaria. A refinação, o próximo capítulo nesta história, consome uma grande quantidade de energia e gera ainda mais poluição. Este processo é concretizado através do aquecimento do petróleo até aos 420 graus Celsius. Aquecer 100 milhões de barris de petróleo por dia até esta temperatura requer uma enorme quantidade de energia. O aquecimento do petróleo gera tanta poluição que as refinarias representam um sério risco de saúde em qualquer lugar onde operem. As refinarias são a fonte número 1 de poluição em muitas das principais cidades do mundo. O risco para as populações é tão marcante que se verifica um acentuado aumento de doenças pulmonares entre os residentes perto destas áreas. Depois de refinado, o combustível é transportado para os postos de abastecimento em caminhões com motor diesel, gerando ainda mais poluição. Finalmente, depois de gastarmos ainda mais eletricidade para bombear o combustível para os depósitos dos nossos veículos, a gasolina ou gasóleo acaba por ser queimado enquanto percorremos as cidades onde habitamos e respiramos. Mas esta história ainda não acaba aqui.
Os veículos que alimentamos a gasóleo ou a gasolina possuem motores de combustão interna extremamente ineficientes. 70% da energia proveniente da combustão acaba desperdiçada na forma de calor. Apenas 30% é utilizada para fazer girar as rodas. Então, depois de usarmos toda aquela energia para extrair o petróleo, transportá-lo, refiná-lo, voltar a transportar, perdemos 70% quando o queimamos? Pois, a produção do combustível fóssil é um processo incrivelmente sujo e ineficiente do início ao fim. Quando comparamos tudo isto com a forma de propulsão de um veículo elétrico, a diferença é enorme. A eletricidade não precisa de ser extraída quilómetros abaixo da terra, de ser transportada em caminhões ou comboios, ou bombeada quilómetros ao longo de oleodutos. Não precisa de cruzar os oceanos, não precisa de ser refinada e não polui os sítios onde vivemos e respiramos. Mesmo que a eletricidade seja produzida a partir do carvão, a central a carvão fica longe dos centros populacionais e é depois transferida por linhas de alta tensão, mantendo longe da população qualquer poluição direta. E se o veículo elétrico for alimentado a partir de fontes de energia renováveis, é limpa do início ao fim. Nos Estados Unidos, 47% da energia provém de fontes que não emitem dióxido de carbono. Na Europa é ainda melhor, são 56%. E em Portugal, em 2020, foi ainda melhor. 61,7% da eletricidade que consumimos foi proveniente de fontes exclusivamente renováveis. E a percentagem de energia limpa está a crescer todos os anos, à medida que as centrais a carvão e gás vão sendo substituídas por fontes de energia renováveis. Então e o lítio usado nas baterias dos veículos elétricos? O lítio é um metal extraído nos desertos da Austrália, China, Argentina e Chile. Além de ser um componente importante nas baterias, o lítio é também usado como um medicamento para a perturbação bipolar. Muito se tem falado sobre o impacto ambiental da mineração de lítio, mas se calhar isto é tudo um pouco exagerado. Vejamos. A Austrália é o maior produtor de lítio do mundo. Seria normal que, se houvesse um grande problema ambiental com esta operação, os australianos falassem sobre isso. Mas do que se fala na Austrália quando se trata de poluição? Refinarias de petróleo. Sim, a refinação de petróleo cria um risco ambiental muito maior do que toda a mineração de lítio em todo o país. A Austrália não é um país densamente povoado. Consome apenas 1% do petróleo mundial e refina apenas 1/4 do petróleo que consome, mas extraem 50% do lítio global. Portanto, na Austrália, um país que apenas refina 1/4 de 1% do petróleo, mas extrai 50% do lítio mundial, tem como maior contribuinte para a poluição e risco para a saúde humana as refinarias de petróleo. E isto nem leva em consideração a perfuração, o bombeamento, o transporte e a combustão desse petróleo. É só a refinação. Quanto mais analisamos, mais o argumento de que a produção de baterias é tão má quanto todo o ciclo do combustível fóssil é ridículo. Toda a mineração de lítio no mundo, até hoje, não causou tantos danos ao meio ambiente quanto apenas um grande derrame de petróleo. Então e as baterias? O que acontece com as baterias dos veículos elétricos quando ficam velhas e são descartadas? Quando deixam de ser úteis para um veículo elétrico, as baterias podem ser usadas como armazenamento de energia para alimentar uma casa ou uma empresa, dando-lhes assim uma segunda vida. E mesmo quando esse ciclo de vida termina, são recicladas, desmanteladas para recuperar os seus valiosos metais e serem reaproveitados na próxima geração de veículos elétricos. Parece-me muito pouco inteligente usar tanta energia para extrair petróleo do sol, gerar toneladas de poluição, transportando-o e refinando-o, para finalmente desperdiçar 70% dessa energia nos nossos veículos a combustão, quando podíamos simplesmente usar diretamente essa eletricidade para alimentar veículos elétricos, eliminando a poluição da refinação e queima de combustível em ineficientes motores de combustão interna. É óbvio que quando olhamos para todo o processo, a produção de petróleo é um processo sujo e inútil, especialmente quando comparado com a alternativa disponível, alimentar veículos elétricos com eletricidade renovável. Ah, olha, este não parece muito bom. Este parece melhor. Acho que vou experimentar este. Ok, bom, belo interior. Uau! Oh, desculpe. Uau, esta coisa é rápida. Adeus. Mas o que podemos fazer? Um dos últimos obstáculos que impede muitas pessoas de fazer a transição, para além da desinformação, é o problema das pessoas que moram em apartamentos e condomínios com estacionamento partilhado. Muitos destes residentes não têm como instalar um carregador para o seu veículo elétrico.
Se for um legislador, se fizer parte da Câmara Municipal ou Junta de Freguesia, se participa na Assembleia de qualquer associação residencial, se possui um imóvel para alugar, pode fazer algo simples para ajudar. Vote para instalar carregadores de veículos elétricos. Se possível, instale-os você mesmo, em parques de estacionamento ou na rua, para que as pessoas que moram em apartamentos possam ter um local para carregar o seu veículo elétrico. Existem empresas que até lhe oferecem formas de lucrar com esses carregadores. Apoie a tributação de combustíveis fósseis e a utilização dos subsídios para uma transição energética para veículos elétricos. Com os incentivos certos e a vontade política, a mudança pode acontecer muito rapidamente. Na Noruega, conseguiram uma grande mudança num curto espaço de tempo. A venda de veículos elétricos na Noruega já supera os 50% de todos os veículos vendidos. Apoie a instalação de painéis solares sempre que possível. A instalação solar é atualmente mais barata do que a compra de eletricidade da rede e começa a render desde o primeiro dia. E se tiver a sorte de possuir uma casa, compre um veículo elétrico e instale painéis solares. Vai economizar milhares de euros em combustível e eletricidade e ganhar a tranquilidade de saber que não está a contribuir para as indústrias terrivelmente sujas do petróleo e combustíveis derivados. Partilhe este vídeo. Publique em fóruns como Reddit, Twitter, Facebook e outros para ajudar a passar a palavra. Por último, este vídeo é open source e pode traduzi-lo para outros idiomas para republicação. Entre em contacto com o canal de YouTube Gastroll para obter a versão original, sobre a qual pode adicionar voz e textos traduzidos. Vai chegar o dia em que as nossas cidades estarão livres de dióxido de enxofre, monóxido de carbono e outros produtos químicos tóxicos e todo o tipo de partículas emitidas por tubos de escape e refinarias de petróleo. Já temos a tecnologia para o fazer agora. Apoiar esta transição para a mobilidade elétrica colocará esse dia mais perto da realidade. Esperamos que tenha gostado. Obrigado pelo seu tempo. Saudações elétricas, de preferência renováveis.